cartão com a menor taxa do mercado. Renato Despachante tem o saque fácil com cartão de crédito em até 12 vezes. Taxa baixa com liberação em até 24 horas. Precisou de dinheiro? É só passar no cartão. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro, 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressora, jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável. Tênis para todas as idades, Mizuno, Nike, Olímpicos, ASICS, Adidas. Casa Ortigosa Calçados, na Lourenço Prado 522, telefone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando, Rua Major Alfredo Romão 153, atrás do Fórum, telefone 996145053, atendimento de segunda a sexta, das 7 da manhã às 6 da tarde, aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. GF Materiais para Construção e Tecnolage Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Godofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria Informática, Rua Lourenço Prado 1066, telefone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragini 464, Chácara Bela Vista, telefone 3622-8298. Lojas Calçature de Firenze Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Muito bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos iniciando o nosso Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Estamos aqui na companhia do Renato Rosinha na técnica, e como estamos também no ar pelo Face, quem está assistindo está vendo aí ao nosso lado o professor Carlos Alberto Leme, lá da cidade de Bauru. Eu estava dizendo aqui fora do ar para o Carlos que ele é dessas pessoas que ficam dentro do tempo disponível, claro, pesquisando, estudando incansavelmente. Eu sei que ele é desses, né? E sempre nós temos muita coisa a conversar, porque eu, modéstia à parte, eu leio bastante. Talvez eu não aprenda tudo aquilo que eu leio, mas eu leio. Mas o Carlos é um verdadeiro pesquisador, viu? Ele estuda muito, conhece muito os diversos assuntos referentes à doutrina espírita. Bem, o nosso site www.radiopiratininga.com, telefone 3622-9710. Palestra dessa próxima semana, dia 13, terça-feira, portanto, lá no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, Rua 12 de Outubro, 311, aqui em Jaú. Mais uma palestra comemorativa dos 62 anos da fundação do Centro. E quem estará lá fazendo esta palestra é o Dr. Edson Tomazelli. Então, terça-feira, 20 horas, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, Dr. Edson Tomazelli. Outro evento que nós temos aqui, que é aquele de Botucatu,
rapidamente aqui, olha, dia 17, próximo sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde, são 3 palestras, né? Na verdade, são 4 e uma peça teatral. Então, quem estiver interessado, inscrição R$ 35,00, antecipada, esse valor é para uma inscrição antecipada, e R$ 50,00 no dia do evento, lá na Unesp de Botucatu, certo? Então, quem tiver interesse e quiser maiores detalhes, porque aqui a programação é extensa, se formos ler isso aqui, vai demorar muito tempo. E aí nós podemos passar pelo telefone. O telefone aqui nós acabamos de falar, 3622-9710. Depois do programa, nós podemos esclarecer aos interessados, tá certo? Então, dia 17, próximo sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. Também no dia 17, próximo sábado, no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, a presença do Marco Maiuri, que nós conversamos já com ele semanas atrás, e ele explicou como que funciona o tratamento através de passes terapêuticos que ele promove, que ele faz. Então, dia 17, o horário de atendimento é a partir das 15h30, mas ele pediu para que as pessoas cheguem uns 45 minutos antes, certo? Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, Rua 12 de Outubro, 311 aqui em Jaú. E o único detalhe que ele pede é que a pessoa leve uma garrafa com água, e essa garrafa naturalmente deve ter uma identificação ali. Coloca uma fita com o nome da pessoa, porque são muitas garrafas e acaba depois misturando, né? Isso é óbvio. Então, é só esse o detalhe, ninguém vai pagar nada por isso, o atendimento é muito rápido, ele já explicou, não toca em ninguém, apenas através de passe terapêutico. Então, quem tiver algum problema de saúde, de qualquer tipo, e quiser passar por lá, não vai pagar nada por isso, né? Atendimento gratuito. E que desejamos que todos que passarem por lá tenham realmente a sua saúde recuperada. Bem, convidamos a vocês também a colocarem seu copinho de água aí próximo do rádio, e nós vamos pedir ao Carlos que faça a prece, e depois nós vamos conversar. Hoje o tema é o Cristo Consolador, é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, Carlos, prazer tê-lo aqui novamente, um prazer e uma alegria muito grande, porque sempre nós estamos conversando, como disse no início do programa, você lê muito, eu também gosto muito disso, e nós vamos trocando ideias a respeito desses assuntos. Isso mesmo, Sr. Jair. Bom dia a todos, aqueles que nos veem pela internet, aqueles que nos ouvem pelo rádio. O nosso mais cordial bom dia, o mais respeitoso bom dia. É sempre um prazer estar aqui novamente, né, no programa Caminhos da Luz, logo pela manhã, no sábado, falando sobre a nossa tão promissora e tão consoladora também doutrina espírita. Bom dia a todos. Vamos fazer a nossa prece inicial, e como o senhor Jair já disse a respeito da água, né, que estará aí ao lado, enfim, do computador ou do rádio, coloque a água mentalizando, né, de uma maneira que os amigos da espiritualidade tenham condições de magnetizar essa água com o medicamento espiritual necessário de acordo com aquilo que a pessoa eventualmente esteja precisando naquele momento, né? Então a água é um veículo, é um fluido, na verdade, é mais propício para receber essa magnetização da espiritualidade, carregando aí todo o medicamento que todos nós precisamos, na medida em que precisamos, inclusive. Então, façamos isso e vamos elevar o pensamento. Aqueles que quiserem para uma melhor concentração, deixem na tela da mente a imagem de Jesus, né, para que possa fixar nessa imagem e, acima de tudo,
observar o olhar de Jesus, esse olhar translúcido, esse olhar maravilhoso que tem a condição, se assim merecermos, de nos curar, mas com certeza de nos aliviar sempre, no momento mesmo em que nós fixemos o brilho desse olhar. Então, com essa concentração na imagem de Jesus, façamos a nossa prece. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti somos frondes decepadas. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. E antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos para que divisemos tua glória sem fim. Que assim seja. É interessante, senhor Jair, que hoje pela manhã, até pensando, né, na oração inicial, eis que me deparo com essa linda oração e que, não por acaso, tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje, né, sobre o Cristo Consolador, na medida mesmo em que ela diz, né, pedindo para Deus numa rogativa para que abra-nos os olhos, né, não os olhos da matéria, mas sobretudo e primordialmente os olhos do Espírito, porque é com essa ampliação da visão é que efetivamente nós estamos realizando no interior de cada um de nós a consolação prometida por Jesus, que é justamente a possibilidade de melhor caminhar na estrada da vida que nos compete desenvolver. E logo, bem cedinho, já a intuição muito forte de não deixar passar esse momento da prece. Isso aí muito nítido na mente, né? E, naturalmente, essas orientações que vêm do alto, né? Já nos ajudando a nos organizarmos para que tudo saia bem, né? Sim, isso é muito, muito bom. Perfeitamente. E quando nós compreendemos isso, nós também entendemos que diante de qualquer propósito que nós tenhamos, né, sobretudo um propósito tão maravilhoso como esse, que é de vir falar sobre as questões que nos envolvem, né, que envolve a nossa espiritualidade, enfim. Os amigos benevolentes da espiritualidade, como sempre, já estão muito antes de nós mesmos, preparando todo o ambiente para que nós possamos, então, realizar esse propósito da maneira melhor possível, né? Então, também a nossa gratidão a esses abnegados amigos que sempre nos assistem a todos, né? O tema de hoje, o Cristo Consolador, é um tema, assim, como tantos outros, né, dentro da doutrina, mas é um tema que nos convida, que nos proporciona mesmo uma possibilidade de uma compreensão bem mais ampla e bem maior sobre a necessidade de prestarmos atenção nos menores detalhes do nosso dia a dia, né, da nossa rotina. Porque o caminho da ascensão, ele não exige de nós grandes lances, enfim. Ele se realiza e vai se consolidando nos pequenos passos do dia a dia. Então, esse tema, ele também nos convida, nos concita, nos exorta a olharmos para esses pequenos escaninhos do nosso dia a dia que muitas vezes nós não damos importância porque pensamos que o caminho da elevação espiritual ele deve ocorrer por
por grandes empreitadas, digamos assim. E não é. Ele se realiza nas questões rotineiras do nosso dia a dia. É ali que nós firmamos e vivenciamos todo o Evangelho. E vamos ver também que nesse aspecto do Cristo Consolador, que Kardec tão bem nos trouxe, né, orientado pela espiritualidade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, nós vamos ver que, na verdade, esse consolo prometido, ele não é no sentido de aliviar, de nos escorar, né? Pode até ser no primeiro momento, mas o que ele realmente nos possibilita é uma caminhada mais plena, uma caminhada mais segura e uma caminhada que realmente nos aproxime cada vez mais do Criador, né? Nosso Deus. Então, é nesse sentido que, pelo que eu tenho estudado, nem tanto, né, como o senhor Jair falou, na medida do possível, nós vamos procurando imprimir um pouco mais de qualidade nos estudos, né, porque às vezes pela quantidade não é suficiente, né, e também o tempo não nos permite. Mas, enfim, o Cristo Consolador, como o próprio Kardec nos diz, né, ele sugere, já a partir do próprio nome Consolador, algumas indagações, né? E antes da gente falar diretamente sobre o Cristo Consolador, é interessante passar para os amigos que estão aí nos acompanhando uma perspectiva histórica do que seja o Cristo Consolador, já que o Espiritismo nos relata, né, a doutrina nos traz, no sentido de que o Cristo Consolador, ele, através do Espiritismo, né, pelo ensinamento dos Espíritos, ele seria para a humanidade uma terceira revelação. Né? Uma revelação. O que é revelar? É tirar o véu, né? Tirar aquilo que encobre algumas verdades que normalmente nós não conseguiríamos atingir, não fosse essas revelações que Deus, na sua infinita bondade, nos proporciona, né? Proporciona à humanidade periodicamente, de acordo com o grau de evolução dessa mesma humanidade, porque todos buscamos a luz, somos todos buscadores da luz, né? Ainda que inconscientemente, né? Às vezes nem nos damos conta disso, mas a nossa própria condição de espíritos imortais traz em si, né? Traz dentro de si mesmo essa condição de buscadores da luz. E então, nesse caminho de se buscar a luz, é que Deus, através de seus auxiliares, né, os nossos mentores, os nossos amigos da espiritualidade que já estão à nossa frente nessa marcha evolutiva, eles vêm, então, de acordo com essa necessidade, nos trazer mais um soerguimento do véu, né, nos trazer um pouquinho mais de luz para que nós enxerguemos perspectivas que, sem esse auxílio, talvez não enxergássemos ou demoraríamos um tempo muito maior para que pudéssemos perceber essas grandes verdades. Então, mediante a benevolência, né, de Deus, nós temos então essas revelações. E nessa perspectiva histórica, ensina-nos, né, a literatura espírita, que nós já tivemos num passado bem próximo, né, digo bem próximo, dada a idade, né, do nosso próprio planeta Terra, mas dentro de um passado bem próximo nós tivemos 3 revelações que foram marcadamente determinantes para que nós pudéssemos ter um alargamento da nossa percepção espiritual. A primeira delas teria sido através de Moisés, a lei mosaica. Todos sabemos que Moisés viveu aqui na Terra, né, nessa encarnação como Moisés, cerca de
200, 1.300 anos antes de Cristo, portanto, há 3.300 anos aproximadamente, e naquela oportunidade, diante de um nível de evolução da civilização à época, e talvez nós até pudéssemos já estar lá, né, naquele momento, participando de tudo isso, Moisés nos trouxe a lei de justiça, uma lei que previa pecados eternos, que previa punições, um Deus muito bravo, um Deus severo, enfim. Moisés, então, teria trazido essa revelação para nós, né? E aí, nós temos marcado como lei de justiça, essa lei que Moisés nos trouxe, que foi, sobretudo, os 10 mandamentos. Então, lá Moisés teria utilizado, né, numa visão mais filosófica, a pedagogia da imposição, né? Não faça isso, não faça aquilo, porque se fizer tem uma consequência muito severa, até a questão, né, de penas eternas e tudo mais. Então, ele tinha lá como o tema principal o pecado e o castigo. Decorrido o tempo, aí nós tivemos a passagem de Jesus, né, aqui na matéria, do Espírito Jesus, ensinando-nos algo um pouco mais profundo sobre aquilo que Moisés já havia predito naquela oportunidade. Então Jesus, através de seu evangelho, não narrado simplesmente, mas sobretudo o seu evangelho vivido, né? Jesus viveu tudo aquilo que ele falou, ou melhor, ele primeiro viveu e depois ele esclareceu. Então, a força do evangelho justamente está nisso, né? Ele não foi algo simplesmente legado de uma maneira falada ou escrita por Jesus, não. Ele exemplificou, Jesus, né, Carlos? Viveu, ele exemplificou tudo aquilo que ele predicava para todos nós, né? E por que isso? Justamente para demonstrar para os homens, né, para nós, que o caminho é aquele que ele nos deixou através da Boa Nova, né, através do Evangelho. Não há outro caminho. Interessante, né, Carlos? Os amigos que estão nos acompanhando e acompanhando o seu raciocínio, nós vamos percebendo que, à medida que a evolução da humanidade caminha, né, à medida que nós estamos evoluindo, essas verdades vão sendo mostradas. Esse véu a que você se referiu, ele é levantado um pouquinho mais, porque se fosse tirado tudo de uma vez, mostrado tudo, nós não entenderíamos nada, teríamos uma grande confusão, né? Então, à medida do desenvolvimento da nossa capacidade de entendimento, as coisas vão sendo reveladas, vão sendo mostradas. Sim, é isso, Carlos? Sim, é isso mesmo. É de acordo com a nossa maturidade espiritual, né? E a maturidade não é uma questão simplesmente biológica, né? Na visão, inclusive, de Pietro Baldi, né? Ele dizia que maturidade ela não é uma questão biológica. Maturidade é grau de percepção. Olha que interessante, que profundo, né? Você pode repetir, por favor? Maturidade não é biológica. Maturidade é grau de percepção. Olha que bonito isso, que síntese, né? Maravilhosa isso que ele nos traz. Então, esse soerguimento gradativo desses véus que encobrem essas verdades eternas, eles vão sendo levantados aos poucos, de acordo com essa maturidade espiritual que a humanidade vai adquirindo, como um todo e individualmente, né? Perfeito. E aí, o que ocorre, né? E aí poderiam dizer assim, mas por que já não fala tudo de uma vez, né? Porque nós não teríamos condições, como o próprio senhor Jair já adiantou, nós não teríamos condições de entender. E conforme o André Luiz também nos fala, né, a luz, quando é demais, também provoca um enceguecimento, né? Então, mesmo a luz pode nos causar algum dano se ela vier de uma vez só e nós não estivermos preparados para assimilá-la.
Então Jesus trouxe-nos o Evangelho, e dentro desse Evangelho ele nos trouxe a pedagogia do amor. Moisés tinha trazido a pedagogia da imposição. Jesus nos trouxe a pedagogia do amor. E trouxe como tema principal, né, o consolo e a virtude. Já o Espiritismo, que de acordo com a própria doutrina, né, e quando nós falamos em Espiritismo, nós não estamos falando simplesmente de uma religião como essa que nós estamos acostumados a vulgarmente conceber. Espiritismo é muito mais do que uma religião, né? É ciência, é filosofia, são questionamentos e esclarecimentos que envolvem as questões profundas da alma humana, né? O Espiritismo e tudo aquilo que ele traz, se nós assimilarmos na medida do possível com a maior plenitude, nós vamos perceber que ele provoca em nossa alma uma verdadeira transformação, uma verdadeira alquimia, né, que nos abre a consciência e nos traz ângulos de verdades que nós não teríamos condições de estar percebendo assim de maneira ordinária, né? Uma mudança de vida, né, Carlos? Uma mudança no modo de pensar, de ver as coisas, né? Sem dúvida. Amplia muito, o leque abre bastante, né? Sem dúvida. E aí, então, o Espiritismo, né, que foi, não podemos nunca esquecer que o Espiritismo é um corpo filosófico, um corpo científico, que ele não está fechado, ele está em aberto, como o próprio Kardec mesmo disse, né? E também os espíritos nos disseram que eles não vieram naquele momento trazer todas as verdades. Inclusive, havia pontos que eles não poderiam nos dizer naquele momento, porque nós não estávamos preparados para entender. E eles trouxeram, na medida do possível, tudo aquilo que nos era necessário, né, daquele momento em diante. Então, essa revelação é tida como a terceira revelação nessa perspectiva histórica que nós estamos falando. Então, o Espiritismo, ele vem ratificar todas as verdades do cristianismo, né, trazidas dentro do Evangelho de Jesus, e não só ratificar, como esclarecer alguns pontos que naquele momento lá que Jesus esteve, ainda não havia sido bem explicado, né, por uma questão não de deficiência de quem estava ali naquele momento, mas por uma deficiência do entendimento mesmo. Quem né, estava ouvindo, né? Da humanidade, exatamente. Então, como terceira revelação, nós temos o Espiritismo, e ele trouxe como pedagogia, e essa palavra é fantástica, eu até pediria aos amigos que prestassem muito atenção nessa palavra, porque ela é efetivamente o que determina o nosso crescimento espiritual. Então, o Espiritismo, ele trouxe como pedagogia o despertamento. Ele trouxe o despertamento espiritual para o ser humano, para a criatura humana. E ele trouxe também como tema, nesse caso, e até por conta da pedagogia utilizada do despertamento, ele nos trouxe a transformação e a renovação. Ele possibilita que nós, na medida em que estudemos, na medida em que vivenciemos todas as verdades que ele nos traz, que nós então provoquemos em nós mesmos, né, em nosso interior, esse tão necessário despertamento que a humanidade precisa. E com isso vai provocar também a nossa transformação e a nossa renovação. Carlos, eu estava analisando essa semana, tem algumas coisas que, no mínimo, se tornam curiosas, se é que eu posso me expressar dessa forma. Vários pontos, vários locais onde eu estava lendo, né, fontes diferentes, tudo ia na mesma direção de dizer o quê? Da importância de observarmos o tempo, aproveitar o tempo da melhor forma possível,
né? E isso me chamou a atenção, porque lendo num livro, lendo no outro, lendo em algum artigo, tudo isso ia na mesma direção, no mesmo momento. Aproveitem o tempo, o momento que a Terra vive, né? É um momento muito importante, talvez a Terra, não digo a Terra exatamente, mas a humanidade, né, que vive na Terra nesse momento, passa por uma mudança, uma transição aí que nós tanto ouvimos falar, e muitos ainda não perceberam isso, mas está acontecendo. Então a importância de valorizarmos o tempo é muito grande. Eu estava até dizendo que no atual estágio em que nos encontramos, para darmos um salto e adquirirmos o direito de reencarnar num planeta melhor que a Terra, é muito difícil. Mas, se nós trabalharmos o suficiente para adquirirmos o direito de reencarnarmos na própria Terra, já será um grande passo. Sim, sim, sem dúvida. Esse é um momento muito importante da programação, digamos assim, espiritual, né? O universo não ocorre a esmo, né? Existe uma programação. E dentro dessa programação, acompanhada, né, aí pelos diretores, digamos assim, do Sidério, né, da espiritualidade maior, faz com que a Terra realmente precise, né, evoluir. E o aproveitamento do tempo, conforme o senhor mesmo disse, esse aproveitamento do tempo, ele é tão necessário, e o Espírito de Verdade já nos alertou sobre isso, né? No sentido de que amemo-nos e nos instruamos, né? Ou seja, amai-vos e instruí-vos, eis os 2 mandamentos maiores trazidos pelo Espírito de Verdade, que segundo alguns estudiosos até dizem ser mesmo o próprio Consolador prometido. Uns dizem Jesus, outros dizem João Batista, né? Sim, sim, sim. Mas talvez isso daí não seja tão importante quanto a mensagem em si, né? A mensagem em si. Porque os grandes mestres, né, e nós temos vários mestres no passado, e o maior deles, claro, sem dúvida, o próprio Jesus, né, mas o grande mestre, eles só são mestres porque sabem servir. Olha que interessante. O mestre não é para ser servido, né? O mestre é justamente para servir, né? Tanto que a palavra herói, se nós buscarmos aí a substância da palavra herói, ela significa aquele que serve, aquele que auxilia, aquele que ajuda, né? Eu trouxe aqui só um trechinho do Evangelho, capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente para elucidar isso que nós estamos falando, né? Que o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Causa justa e fim útil. Olha que interessante, né? Isso quer nos dizer que o universo não se move ao acaso e sem propósito. Tudo é aproveitado, né? Exatamente. Tudo. Então, essa causa justa e fim útil a todas as dores revela que tudo tem uma motivação maior e que a consequência disso tem necessariamente de gerar um efeito útil. Né? Basta que nós prestemos atenção nisso, porque o acaso, como o próprio nome, como os espíritos nos dizem, o acaso, da forma como nós entendemos, não existe. Né? Acaso é uma palavra que significa, o a é negação e caso é caso. Então, é causa, né? Então, acaso seria algo sem causa. E nós sabemos que no universo não há nada que não tenha uma causa
primeira, né? Uma causa primária. Por falar em universo, abrindo aqui um parênteses, Carlos, e amigos que nos ouvem, nos veem, estava vendo essa semana nesses canais, chamados canais fechados, né? Um estudo sobre o universo. Então, a grande questão durante algum tempo foi se o universo se expandia ou não. Alguns achavam que ele estaria encolhendo e depois, no momento máximo, ele explodiria. Bom, avançadas as pesquisas, chegaram à conclusão que ele continua se expandindo. E aí eu me lembrei que nos livros, eu lecionava geografia, nos livros de geografia constava lá que as estrelas se afastam umas das outras a 50 metros por segundo. De modo que, então, ele está sempre em expansão. Sim. Né? Constante expansão. Porque se ele tivesse um limite, o que seria depois desse limite? O que existiria ali? Sim. Então, ele não tem fim, ele vai expandindo constantemente. E assim, não é isso, Carlos? É isso mesmo. E só fazendo um parênteses, né? Mas a ciência vem demonstrando isso para nós, né? Através daquilo que ela tem detectado e que chama de energia escura e matéria escura. Né? A energia faz com que o universo se expanda e a matéria, ao mesmo tempo, gera a matéria escura, né? Essa que não é detectável, que não é sensível à luz, né? Ou é sensível ao mínimo padrão de luz. Essa matéria, ela gera o movimento da atração, da gravidade. Então, nós temos uma porção muito maior de energia que faz com que o universo se expanda. E aquilo que a ciência conhece, segundo determina a própria ciência, esse universo conhecido, ele representa menos de 5% daquilo que há. Então, a energia e a matéria escura ainda não são desconhecidas, né? E representam desse universo total 95% a ser descoberto ainda. Então, nós nada sabemos mesmo. Carlos, vamos para um intervalinho? Sim, vamos. Pessoal, nós vamos a um breve intervalo, né, Renato? Voltaremos em seguida, enquanto o Carlos toma um golinho de água. O seu Geraldo Moreno vai se ajeitando lá, que ele está nos acompanhando, tomando uma água também, e vamos dar sequência daqui a pouquinho. Caminhos da Luz. Apoio. Quer dar uma volta no passado, curtir de novo os anos 80 com belas músicas, ambiente personalizado, saboreando lanches deliciosos? O Rei do Lanche está esperando a sua visita. Variedade em lanches, porções, peirutes, omeletes e muito mais. Servindo também na hora do almoço com marmitas e prato feito. Entrega grátis com pagamento pelos cartões com maquininha. Rua Campos Sales, 135 Centro, esquina do Jardim de Baixo com a Edgar. Disque entrega 3626-4239 e o WhatsApp 99895-4972. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma, para todas as idades. Rua Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina, atrás do cartódromo. Telefone 3622-4704. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, que é sucesso de vendas para uso no combate ao colesterol, triglicérides, má digestão, vesícula e auxilia no emagrecimento. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS. Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículo 0 km, liberação de veículos apreendidos, parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Renato Despachante tem o saque fácil com cartão de crédito em até 12 vezes, taxa baixa com liberação em até 24 horas. Precisou de dinheiro? É só
só passar no cartão. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana, 941 Centro, 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressora, jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável. Tênis para todas as idades, Mizuno, Nike, Olímpicos, ASICS, Adidas. Casa Ortigosa Calçados, na Lourenço Prado 522, telefone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando, Rua Major Alfredo Romão 153, atrás do Fórum, telefone 996145053, atendimento de segunda a sexta, das 7 da manhã às 6 da tarde, aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. GF Materiais para Construção e Tecnologia Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Godofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria Informática, Rua Lourenço Prado 1066, telefone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragini 464, Chácara Bela Vista, telefone 3622-8298. Lojas Calzature de Firenze, Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Muito bem, voltamos então, continuando aqui o nosso bate-papo com o Carlos, e ele tem tanta coisa aqui nesse computador, tem tanta matéria a respeito desse assunto, que nós ficaríamos aqui mais umas 2 ou 3 horas para esgotarmos o assunto. Esgotarmos, eu acho que ainda nem assim conseguiríamos, né? Mas teria ainda assunto para mais 2 ou 3 horas, talvez. Então, Carlos, vamos lá dentro do que nos é possível no momento, né? E esclarecermos aí a respeito desse capítulo 6 do Evangelho, né? Exato. O importante, em razão do tempo, né? Nós não temos como nos aprofundar aqui nas questões, mas a ideia geral é que nós possamos explorar esse tema do Cristo Consolador por algumas vigas mestras que o próprio tema sugere para nós, né? E como eu disse já no início, a palavra-chave, me parece, e também ela é utilizada por Emmanuel, é que não dá para nós trazermos aqui, né? Mas a palavra-chave, então, é despertamento. O Evangelho de Jesus, traduzido de uma forma rediviva, de uma forma mais ampliada, pelo Espiritismo, como terceira revelação, esse Evangelho de Jesus precisa ser por nós sentido, ele tem de ser vivenciado, porque se ele for apenas conhecido, né, esse conhecimento vai se deter apenas nos limites estreitos do conhecimento intelectual. E o conhecimento intelectual por si só, ele tem grande possibilidade de se transformar numa arrogância intelectual. E nós sabemos disso, né? Nós conhecemos isso dentro de alguns segmentos aí da própria sociedade. Então,
esse conhecimento, para que ele realmente se transforme, é preciso que nós passemos esse conhecimento para o filtro do coração. E aí nós estaremos, então, alinhados com toda essa programação maior que existe, de uma maneira universal, mas também de uma maneira particular, né, de uma maneira individual. Então, dando sequência aqui num pequeno trecho, um pequeno excerto aqui do próprio Evangelho, a respeito do próprio Cristo Consolador, o Espírito de Verdade nos diz assim: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, esse consolo, né, algumas traduções bíblicas, né, traz como o Consolador prometido, mas na língua, no idioma em que teria sido escrito, em que foi, melhor dizendo, escrito, né, os 4 evangelhos, que é o grego, né, alguma coisa do aramaico e o grego também, e a palavra utilizada lá era paráclito, ou paracleto, né, que significava aquele que intermedia, aquele que auxilia, aquele que ajuda, ou aquele que fala por alguém perante um tribunal, por exemplo. Enfim, aquele que vai dar o necessário auxílio. Isso seria a palavra, seria a tradução, né, de paráclito ou paracleto, que foi a palavra utilizada e que sofreu depois algumas variações de acordo com as traduções bíblicas, né? E nós temos, na maioria das Bíblias, o termo consolador, né? E não paráclito ou paracleto. Mas enfim, mas sempre consolador, revelando essa ideia, não naquele sentido de alívio puro e simplesmente, que vai consolar as dores. Não, é consolo no sentido de trazer uma luz maior, de possibilitar que nós, através do estudo, através do amor incondicional, nós façamos com que essa luz que já existe no interior de cada um de nós, ela possa ser mais ampliada, mais abrangente. E aí, o consolo é justamente nesse sentido. Esclarecimento, né? É que nós tenhamos o esclarecimento acerca da própria vida e acerca da construção do processo evolutivo da humanidade como um todo, né? E quando quando o Espírito de Verdade ele usa aqui o consolo pela fé e pela esperança, é sempre importante nós ressaltarmos que a fé que o Espiritismo nos trouxe é uma fé raciocinada, não aquela que se detém apenas no intelecto, como eu disse, mas raciocinada, ou seja, aquilo que faz sentido, mas, sobretudo, faz sentido para a nossa natureza íntima espiritual. É nesse sentido, né? Tanto que fé e esperança são palavras, né, pequenas, mas que encerram um conceito muito grande. Fé, por exemplo, lá no próprio Novo Testamento, se nós formos ver lá em Hebreus nós temos, no capítulo 11:1, acerca da fé, e é uma definição, assim, de uma inspiração, né, de quem escreveu essas cartas aos Hebreus, que uns dizem que teria sido até o apóstolo Paulo, outros, não há consenso nisso, mas também, independentemente de quem tenha escrito, o importante é a mensagem, né? Como já dizia os grandes amigos da espiritualidade, né? O que importa é a mensagem, não o mensageiro, né? Então a mensagem lá das cartas aos Hebreus, nesse capítulo, diz da fé o seguinte, que a fé é a posse antecipada daquilo que se espera. Olha que definição maravilhosa. Fé, né, é a posse antecipada daquilo que se espera. É a convicção da existência daquilo que não se vê. Né? Olha que essa é uma tradução da Bíblia judaica,
de 1981, a partir de uma edição francesa, que traz nesse sentido a fé. Se nós formos recorrer, por exemplo, à poesia, nós vamos encontrar num poeta indiano, por exemplo, Tagore, Rabindranath Tagore, a propósito da fé mesmo, que está em perfeita consonância com a carta aos Hebreus. Ele diz o seguinte, que fé é o pássaro que pressente a luz e canta, mesmo ainda penumbrosa a alvorada. Olha que maravilhosa, né? Ele sabe que virá. Que virá. E ainda, né, de acordo com a espiritualidade também, a fé é a suprema afirmação do pensamento humano. E esperança, que o Espírito de Verdade nos diz, não é esperança no sentido passivo da palavra, mas justamente o contrário, no sentido ativo. Esperança, embora muitos possam pensar dessa maneira, esperança ela não provém, ela não advém, né, do verbo esperar. Ela é uma palavra decorrente do verbo esperançar, que é totalmente diferente, né? Aquele que espera aguarda numa situação passiva que algo ocorra. Aquele que esperança, ele aguarda, mas numa situação ativa, ele segue, ele vai, ele busca os meios de alcançar aquilo que ele procura. Então, esperança é nesse sentido, né? Por isso que a gente pode até dizer que quem esperança sempre alcança, e quem espera um dia se cansa, né? Então, são nesses sentidos, né, a palavra fé e a palavra esperança dentro do Cristo Consolador, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E como não há verdadeiramente o Espiritismo sem o cristianismo, o Espiritismo decorre praticamente daquilo que Cristo nos trouxe. E esse alerta do próprio Espírito de Verdade também, ele diz que no cristianismo estão todas as verdades que nós precisamos. Olha que interessante. Mas ele não está se referindo como cristianismo como religião tão somente. Ele tá dizendo cristianismo como aquele ensinamento deixado pelo Cristo. É nesse sentido. E Emmanuel também nos reforça esse mesmo conceito num texto que ele trouxe para nós, através de Chico Xavier, num livro que é Escrínio de Luz, do ano de 1973, ele tem um texto lá que chama Ante o Cristo Consolador. E num dos trechos desse texto, ele diz que não há o espiritismo sem o cristianismo, né? E ele diz exatamente assim, que espiritismo sem o cristianismo é simples empresa intelectual, destinada a perecer no sorvedouro superficial da mente. Olha que interessante, que o espiritismo sem o cristianismo é simples cometimento, é simples empresa intelectual, né? Destinada a desaparecer no sorvedouro aí superficial que a mente pode proporcionar. Então, os ensinamentos do espiritismo, eles precisam ser trazidos para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida prática. Quando fala em perdão, em paciência, em zelo, enfim, tudo isso precisa ser vivenciado, porque senão vai ser apenas um conhecimento intelectual e fadado a desaparecer, como o próprio Emmanuel nos diz. E esse conceito do Evangelho, o próprio Emmanuel também nos reforça, dizendo que para que nós não nos maravilhemos, né, para que nós não nos extasiemos com a aparência do Espiritismo, né? Ele diz para que de todos os fenômenos que ocorram, que possam ocorrer dentro do espiritismo fenomênico, é para que nós, desses mesmos fenômenos, prestemos atenção no ensinamento moral que ele traz contigo. Ou seja, para que nós não nos detenhamos, para que nós não nos fixemos na aparência, mas sim na essência. E ele conclui dizendo que a atividade deles, né,
da espiritualidade, nesse cometimento que eles têm, né, de forma abnegada, de nos trazer esse conhecimento espiritual, ele diz então que, ele diz assim, abre aspas, né, a nossa atividade consiste exclusivamente, quer dizer, sem exceção, exclusivamente no esclarecimento das almas. E para atingirmos esse desiderato, para atingirmos esse objetivo, só, também não abre exceção, só no Evangelho buscamos os nossos programas de ação. Ou seja, o despertamento, né, do Cristo Consolador, que proporciona a todos nós. Muito bem, então exatamente 9 horas. E poderíamos ficar aqui, como falei, já disse isso, né? Ficar um pouco mais. Mas é interessante, o Evangelho, veja em pequenos não, em poucos parágrafos, Sim. Quanta interpretação tem. Então precisa ser bem lido, bem interpretado, bem analisado, para colhermos os frutos que realmente ele nos oferece, né, Carlos? Exatamente. Bem, e é uma prática, né? O Evangelho é uma prática que ele é uma recomendação da própria espiritualidade. Nós não só devemos saber, conhecer o Evangelho, mas, sobretudo, fundamentalmente, nós precisamos realizar o Evangelho em nós, ou seja, nós precisamos ser o Evangelho de Cristo. Muito bem. Um abraço, então, para o seu Geraldo Moreno, trabalhava comigo lá no centro, médium de psicografia, pictografia, né? Seu Geraldo, faz tempo que eu não bato um papo com ele. A Cida Vieira e todos vocês que nos acompanharam, e eu agradeço aqui mais uma vez ao Carlos, ao Renato. Um bom dia a todos, uma semana bem iluminada, de muito evangelho, muita reflexão, né, Carlos? Sim, Voltaremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã. Grande abraço a todos. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação: Jair Ruiz Martinez.